Abra sua Bíblia, 2 textos da palavra, um próximo ao outro. Primeiro, 1 Samuel 4, depois o capítulo 7. 1 Samuel 4, verso 15 em diante. Graças a Deus. Quantos acharam, digam amém. Ainda que esteja na tela, é importante que você traga a sua Bíblia e anote. A partir de semana que vem, eu volto com você para uma série de ensinos abençoada. Aliás, nós damos início, não é? Hoje eu encerro o que eu falei. Comecei na reunião de obreiros, falei por 2 domingos, porque nós tivemos a convenção, e hoje eu encerro essa série sobre chaves. Falamos sobre várias chaves, e hoje eu quero te dar a última delas, na verdade as 2 últimas. E só para que fique melhor o entendimento do texto, do contexto do texto, vamos ler do verso 15 até o fim, até o 22 do capítulo 4 de 1 Samuel, que diz assim: E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e além disso, também teus filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. Está vendo, irmão? Vocês estão ficando velho e gordo aí, vocês vigiam. E tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram às mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. E ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou o menino Icabô, ou em outra tradução, Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. Veja uma ordem importante: e por causa de seu sogro, e por último, por causa de seu marido. E disse: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. E você diz amém? Agora vamos no capítulo 7, verso 3, que diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filisteus de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo o Israel em Mispa,
e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. E ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E você diz amém. Pai, nós te agradecemos, muito obrigado pelo imenso privilégio que o Senhor nos concede de uma vez mais ouvirmos uma porção da tua instrução. Te agradecemos pelo pão de cada dia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Te agradecemos por essa porção, por este manjar abençoado, que vem apenas não para confirmar o que o teu Espírito já tem dito ao nosso coração, mas também para fortificar a nossa fé das coisas que estão por vir, sabendo das coisas que temos que fazer. Te agradecemos por isso, pedimos a tua bênção hoje e sempre. Te agradeço pelos que vieram hoje, pelo grande número que não veio. Abençoe-os onde eles estejam, e que qualquer um que estiver assistindo essa palavra pela retransmissão ao vivo ou por uma futura gravação, abençoe-os na mesma dimensão que o Senhor nos abençoa hoje e está nos abençoando agora. E quem pode, diga amém. Tome o seu assento. Eu falei com você sobre a chave para a transformação, que é a provocação. A chave ou as chaves para a promessa e para a multiplicação. Domingo agora eu falei sobre a chave para o sucesso. Jesus disse: eu vos darei as chaves do reino dos céus. Significa que tudo que você precisa é entender quais são as chaves. Se você sabe como o reino dos céus trabalha, você não tem dificuldade de viver dentro dele. Sabe, irmãos, Deus, ele é prático. Diga para alguém do seu lado: Deus é prático. É incrível o tanto de gente que lê a Bíblia e ele não entende que a Bíblia é um livro extremamente simples de se entender. Simples. E mais do que isso, eu fico vendo assim pessoas criando um Deus que ele é complexo no lidar com ele. Sabe, de fato Deus é complexo no seu poder. Ele pode tantas coisas
que quando você pensa que já viu de tudo de Deus, Deus vem, passa uma rasteira e faz outra coisa novinha. Só que Deus, ele é um ser prático, é um ser prático. Deus não é um ser misterioso. As pessoas confundem a ideia do que é mistério. Elas dizem que tudo aquilo que elas não entendem não é mistério, não é mistério. Esse não é o significado literal bíblico. Mistério, de acordo com a Bíblia, um termo seu no grego, é algo encoberto, que você não enxerga os detalhes, enxerga a forma, sabe que está ali, mas não consegue compreender. É como se eu colocasse um pano em cima desse copo, e você visse a forma de um copo, mas não sabe que é um copo. Então pode ser um cilindro, pode ser um vaso, pode ser qualquer outra coisa, um estojo, um porta-lápis. É um mistério, mas algo aqui que você entende. Então Deus, ele não se dá esse direito de ser misterioso, sabe? Tem pessoas que falam o seguinte, eu ouço cada bobagem, cada idiotice: guarde o seu segredo com Deus. Mas que segredo você tem com Deus? Não existe nenhum segredo. Você pode ter um voto com Deus, mas tudo que Deus recebe de uma pessoa e Ele aceita, já está explícito na palavra. Ou seja, não há nada que uma pessoa faça para Deus, que leve Deus a abençoá-la mais ainda, que eu e você não possamos saber. Quando eu acho incrível tanto de gente que se aproxima de grandes homens de Deus, e eles ficam ali procurando achar coisas absurdas, estupendas, para descobrir, nossa, esse é o segredo dele. Como se fosse uma obra de mandinga, sabe? Nossa, ele pôs 3 pés de coelho, ele pôs 4 trevos de 4 folhas, ele pôs uma flor de, sabe? Parece que a pessoa faz uma coisa. Você vê isso muito quando você vai orar no monte. Tem pessoa que, não, irmão, eu tenho um negócio com Deus, que eu quando estou no monte, eu oro com um pé só. E assim Deus fala comigo, eu fico aqui meu irmão, pelo amor de Deus, se Deus fala com quem é saci pererê, vamos cortar todo mundo a perna, porque a questão é que Deus é prático. Diz aí para alguém que está do seu lado: Deus é prático. Irmão, põe uma coisa na tua cabeça: tu quer saber o sucesso de muita gente, e tu cria um enigma, tu cria uma monstruosidade. Nossa, o que ele fez? Irmão, o que ele fez, irmão? É que ele entendeu as chaves, ele obedeceu às chaves, e diferente de você, meu irmão, que sabia delas e não operou, ele teve coragem de operar, porque Deus, irmão, ele é simples. Deus é simples. Deus é simples. Irmão, complicado é o diabo. Deus é simples. Deus não é o autor da confusão. Agora, o diabo é o autor da confusão, amém? Significa que é o seguinte: Deus você entende, o diabo não. Você pode não saber o que Deus fará, mas, você pode não saber como Deus fará, mas o que Ele fará você sabe, porque é a lei da semeadura. Ele deixa claro: tudo que o homem semear, isso ele colherá. Não se deixe escarnecer, de mim ninguém zomba. Então, eu quero só gastar um tempo aqui nisso com você, porque tem pessoas que hoje, porque não acreditam mais na simplicidade da palavra e no quanto que Deus opera por ela, eles precisam aderir todo tipo de misticismo, cabala, ou corretamente se pronunciando, cabalá, e tantas outras bobagens, porque não, se eu fizer isso, se eu ler a palavra à meia-noite da lua cheia, na virada da lua minguante, e nem sei se existe isso, mas cada idiotice que tem. E Deus é um ser simples, Ele é um ser grande, mas a forma de lidar com Ele é simples. Não há eu vou repetir isso aqui: não há nada que um grande homem de Deus tenha feito para alcançar sucesso que você não possa fazer. Não, ele tem um mistério com Deus. Não fale o que não está na Bíblia, isso é idiotice. Para de idiotice. É a lei da semeadura. A diferença é que uns andam na palavra, uns creem na palavra, e outros andam em partes da palavra. Você entende isso aqui? Diga amém. Então, sabe, quando você de fato procura ver quem são os grandes, você já se inspirou em alguém, e quando
conviveu com essa pessoa, descobriu que o que ela fez era tão simples que se você tivesse feito antes, você tinha tido sucesso igualzinho, amém? É a mesma coisa com Deus. Alguns acreditam plenamente no que a Bíblia diz, outros creem em partes. E o que eu quero que você guarde hoje é porque a gente falou sobre a chave para a transformação, o que te leva a ter transformação na tua vida, a chave para a promessa e para a multiplicação. O que você faz no reino de Deus que libera a promessa e multiplica a tua vida? Domingo eu falei a chave do sucesso, o que no mundo espiritual você tem que fazer para ter sucesso em qualquer área. E hoje é a última e eu termino com ela. E anote isso aí porque é muito simples, irmão, é pão com manteiga e café com leite, mas pão com manteiga e café com leite é bom, então ainda que seja simples, fique em paz que tu vai para casa abençoado, amém? A chave para um novo começo, as chaves para um novo começo. Eu acho que não há ninguém que não deseje reiniciar. Quem aqui tem o desejo de reiniciar algo, uma área da sua vida? Que bom. Reiniciar, começar de novo, é algo que nem todo mundo tem condição de viver, porque vai além da vontade, exige uma disposição. Muita gente na igreja esquece que vontade não resolve. O que resolve é a vontade e a soma da disposição. Anote isso para que você nunca se esqueça. Vontade não resolve nada. Por que é importante você compreender isso? Porque o que tem de pessoas que oram na igreja e elas querem o melhor de Deus, querem receber a glória de Deus, querem uma nova unção de Deus, querem uma porção dobrada do Espírito Santo. Eles querem. Não, eu quero. Está disposto a pagar o preço? Não. Então, vontade não resolve nada. Porque fé sem é morta. Fé sem obras é morta. Ao mesmo tempo, não adianta você ter todo tipo de obras e não ter fé nenhuma. Fé por si só não resolve o teu problema. Obras por si só também não resolve. É necessário você ter fé e ter obras. Você tem que desejar, crer e fazer algo. Parece que é simples, mas irmão, vamos falar a verdade. O que tem de coisa na tua vida que você quis ter e nunca fez nada para ter? Salmo 1 diz de uma forma bem clara que o homem abençoado, tudo quanto fizer prosperará. Deus não pode prosperar o que você não faz. Um dos maiores erros nas pessoas que ofertam e dizimam lealmente com Deus é que elas entregam todo mês sagradamente o dízimo, a oferta, e sabe o que eles fazem? Nada. Continuam no mesmo emprego, não criam nada, não mudam o hábito, e Deus não pode abençoar o que você não faz. Porque se fazendo isso tua vida não está mudando, como é que você quer que a tua vida mude fazendo a mesma coisa? Isso se chama loucura. Olhe bem para mim. É loucura você esperar de Deus algo diferente fazendo a mesma coisa. Ou é loucura você esperar de Deus algo diferente fazendo a mesma coisa na mesma medida. Porque às vezes você só tem que intensificar a medida, fazer mais, vai estudar mais, vá orar mais, vá visitar mais, se dedique mais. Você não pode pensar o seguinte, não, Deus prometeu. Irmão, o que eu queria que você entendesse é que o que tem de gente dá raiva, irmão, mas dá raiva, que ele não entende como que Deus trabalha, porque ele vê uma promessa vindo, e ele fala, não, se Deus prometeu, Deus vai fazer. Bom, peraí, vamos lá. Deus prometeu para Abraão uma terra, e ainda assim Josué teve que entrar e lutar por ela. Olha para mim, o que tem de gente, talvez é você, que Deus prometeu algo, e tu não está entendendo que tu tem que fazer algo, e Deus não vai te dar enquanto tu não fizer, e tu fica falando, não, mas Deus prometeu, Deus vai fazer. Tá, mas ok, Deus falou que vai fazer, mas tem que ter uma coparticipação sua no milagre. A pergunta não é se você crê que Deus vai fazer, a pergunta é, tu crê que tu tem que fazer alguma coisa no meio desse processo? Porque tu tem.
O que eu conheço de gente na igreja que está há anos, irmão, quando eu falo de anos, não é 2, 3 anos não, é 10, 15 anos, postergando a promessa, porque tudo que eles fazem é se agarrar numa palavra, e não entender que a palavra era simplesmente a confirmação de que o sacrifício valeria a pena. Era tipo Deus dizendo, eu vou te dar, vou fazer, mas para isso tu vai ter que fazer algo, mas já estou te dizendo antes, vai valer a pena, faz porque eu vou te dar. Deus não te disse lá atrás o que você ia ter que fazer, porque o que você ia ter que fazer, Ele ia te falar ao longo do caminho, sabe por quê? Se Deus te falasse lá atrás o que você ia ter que fazer para chegar onde Ele chegou e ter o que você recebeu dele de palavra que ele te daria, quando tu ouvisse o que você teria que fazer, tu falaria, estou fora, tá, mas eu vou fazer isso, para ter isso, é bom, é grande, mas estou fora. Talvez porque você olharia o preço e falaria, é muito caro, eu acho que não vou dar conta. Quando Deus te fez uma promessa, Deus disse o que te daria, para onde te levaria, Ele só não disse o que você teria que fazer, porque se Ele dissesse o que você ia ter que fazer, tu ia cair fora, irmão. Sabe por que você está aqui hoje? Porque tu tem que entender o seguinte, o que Deus quer que eu faça para mim viver o que Ele já prometeu que eu iria viver. Então anote isso, porque há somente duas chaves para que você viva um novo começo. Mais uma vez, quem quer viver um novo começo aqui, diga amém. Se você for parar para lembrar, a gente falou sobre 1 Samuel 1, 1 Samuel 2, 1 Samuel 3, agora estamos em 1 Samuel 4 e indo para o capítulo 7. Então a gente falou de 4 estágios da vida de Samuel. Primeiro é o estágio embrionário, quando ele ainda é um sêmen dentro de seu pai, ele ainda é uma semente, ele nem é um embrião ainda, na verdade. E a sua mãe tem um desejo fervoroso de ter um filho. Esse desejo ela não sabe que é de Deus. Esse desejo é de Deus, não é dela, porque foi Deus quem fechou a sua madre. E Deus fez isso para que ela fosse provocada a mudar algo dentro dela, para que Deus entregasse aquilo que já estava pronto. Deus não está preparando algo, pelo contrário, Deus entregou para o povo uma terra que já estava pronta antes deles irem para lá. A questão é o seguinte, você ainda não está pronto para o que Deus quer te dar. Então você dá uma desculpa esfarrapada dizendo, está demorando porque Deus está caprichando no que Deus vai me dar. Vou falar uma coisa para você, para de ser bobo e falar mentira, meu irmão. A terra já estava preparada antes do povo, a bênção de Deus já está preparada antes de você existir, só que você não está preparado para ela ainda antes, você ainda não está preparado para ela. Deixa eu tentar te explicar de novo isso. Deus não está preparando para você uma bênção, Deus já preparou para você uma bênção, é você quem não está preparado para ela. Só que porque você não entende isso, você inverte o jogo para justificar o atraso. Está demorando porque Deus está caprichando, está demorando porque Deus é carpinteiro, está dando retoque final. Irmão, larga a mão de mentira, irmão, larga a mão de conversa. Deus nem tem que pôr a mão, se Ele fala, haja, acabou, aconteceu. A questão é o seguinte, uma das razões pelo qual está demorando a promessa se cumprir, é porque a mudança que você deveria fazer em você mesmo, para chegar na promessa, você ainda não fez. Então, porque você não mudou e não ficou pronto, você não consegue entrar no que já está pronto, porque tu ainda não está pronto. Então, vamos tentar entender o seguinte, vir na igreja é uma coisa essencial, porque você vem para ficar pronto, para receber uma bênção que já está pronta. Está entendendo isso aqui? Diga amém. Diz aí para alguém do teu lado, só para deixar ele feliz, a bênção já está pronta, mas tu ainda não está. Ah, tu não deu glória agora, por quê? Irmão, você deveria ter ficado triste se tu tivesse ficado em casa como ficou a maioria. Se tu veio para cá, quer dizer que é o seguinte, eu sei que não estou pronto, mas pelo menos eu quero ir, porque a cada culto que eu vou indo, eu vou ficando mais pronto ainda. Amém? Amém? Trecho bom isso aqui, hein, Ruth? Tá bom, graças a Deus. Então Samuel,
capítulo 1, ele está dentro do seu pai, ele vai para sua mãe, ele entra numa noite onde a sua mãe de dia orou fervorosamente, a ponto de parecer embriagada. E aí seu pai voltou, seu pai e sua mãe se conheceram, e Deus se lembrou de Ana, o sêmen entrou no óvulo, Deus ligou as coisas, Deus colou as coisas, Deus fez o poder e o sonho se unirem. Aí Ana vem no capítulo 2 e cumpre o voto, e ela entrega ele para Eli. Samuel, ele cresce vendo Ofni e Finéias roubarem o templo, adulterarem dentro do templo, e ele vê um homem cego recebeu uma promessa de Deus. Deus diz para Samuel: eu vou pesar a mão em Eli por conta do fato de que ele não me obedeceu e não removeu os filhos dele da liderança. Eu vou matar ele, os filhos dele, e nenhum sacrifício que ele fizer e os filhos vai me fazer voltar atrás. E aqui eu disse algo domingo, eu quero te lembrar. Nem todo mundo pode ser o líder. Você pode ser um líder, mas não o. Porque se você for o, você tem que estar disposto a afastar de você pessoas que você gosta, mas que a atitude delas vão comprometer a tua liderança. Você tem que se afastar de pessoas que não têm caráter. Você tem que afastar. Diga isso como ingratidão, o que quiser. Eli não cometeu nenhum pecado para sofrer o que sofreu. O pecado dele foi a omissão. Ele viu o erro e não resolveu. Apenas repreendeu. Poderia ter removido. É o conselho que eu te dou. Não queira cair no mesmo erro. Não perca a posição que Deus te deu, porque tu está entregando para Deus. Meu irmão, você não está entregando para Deus. Deus entregou esse bujão na tua mão. Se esse botijão está na tua mão, resolva ele antes que ele exploda. Remova o que tem que ser removido. Não lance para Deus o que Deus pôs na tua mão e falou: eu não vou resolver, tu resolve. Tem que remover? Remove. Manda para longe? Manda, mas eu não vou resolver, você quem resolve. Irmão, você está entendendo isso aqui? Diga amém. Eu podia ficar nisso aqui a noite todinha, irmão. Não joga para Deus, ok? Só que Samuel é uma coisa maravilhosa. Samuel, ele cresce, meu irmão, com 2 anos de idade, ele cresce vendo adultério na sua frente, roubo na sua frente, um homem de Deus, que é um frouxo, um cagão, não tem mais pulso firme na vida dos filhos. Imagina o que é você ter 2 anos de idade, é tudo que você conhece, tudo que esse homem conhecia na vida. Ele não foi para lá com 10 anos, ele foi para lá com 2. Então você tem que entender o seguinte, que tudo que ele conhecia na vida, de ver, era 2 homens adulterarem dentro da igreja, roubarem a igreja, o pai ser um homem de Deus mais frouxo. E tem uma coisa interessante, ele herda uma coisa ruim, Samuel fica frouxo igual Eli, em relação aos filhos, mas uma coisa ele tinha de bom, ele não se corrompeu igual Eli, igual Finéias e Ofni. Há uma ideia de que não é de toda errada, que você é fruto do seu ambiente. O ambiente onde você convive determina quem você é, influencia, e isso tem uma relevância muito grande, apesar de que Deus criou você para influenciar, não para ser influenciado, mas uma vez que você tem a natureza pecaminosa grudada na tua carne, você nasce querendo ser influenciado ao invés de ser influência. Aí quando você nasce de novo, você passa a influenciar ao invés de ser influenciado. Mas Samuel é o seguinte, ele é um homem que agora no capítulo 4 é maduro, tem Deus na vida, ele cresceu no meio da corrupção, se tornou incorruptível, se tornou um homem fiel. Ele é a prova cabal de que muitas vezes Deus põe o melhor dentro do pior. Muitas vezes Deus põe a melhor semente no pior solo. Duvida disso?
Irmão, se eu fosse te contar a história de alguns aqui que eu conheço, tu ia precisar de um balde para limpar a baba que ia cair da tua boca, que tu ia ficar de boca aberta. Que se tu ouvisse a história de alguns aqui, tu não ia acreditar que ele passou o que passou. Passou todo o trauma que passou. Trauma dentro de casa. E não estou falando só de traumas comuns, divórcio. Estou falando assassinato, homicídio, suicídio, abuso sexual pelo pai. Irmão, se tu soubesse a história de gente que eu conheço aqui, tu ia entender muito bem esse princípio de Deus. Ele coloca dentro dos piores locais a melhor coisa. Aliás, ele mesmo já disse isso. Ele disse, em outras palavras, este tesouro temos em vasos de barro, não para a nossa glorificação, mas para a glorificação de Deus. Quer dizer que Deus, quando quer dar o melhor dele, ele procura, não é o melhor local, ele procura o pior local. Palácio não, casa não, estrebaria, lá vai, vou colocar o meu melhor dentro do pior. Ele procura, aqui não, Finéias e Ofni, ele aqui, vou colocar ele aqui, porque eu preciso provar que nunca é o local que manda em você. Se eu te chamei, tu envolve o local através da tua personalidade, tu muda o local, e se tu não mudar o local, fique em paz, pelo menos o local não muda você, porque aqui, Samuel já é adulto, ele já está começando a ficar adulto, no capítulo 7, ele já é adulto, mas ele não é mudado pelo local, mas também não muda o local, então beleza, estamos ganhando. Samuel, ele cresce fruto de um desejo da sua mãe de ter um filho, que não é desejo da sua mãe, é desejo de Deus, porque há um significado importante nisso. O menino que veio de uma madre fechada, vai abrir a madre de Israel. Ok, quando chegar em casa você vai entender. O menino que veio de um ventre fechado, vai abrir os olhos do ventre de Israel, porque tu não pode vencer na frente aquilo que tu não venceu atrás, tu não pode fazer na frente o que tu nunca aprendeu a fazer atrás. Se tu entender o que Deus fez no teu passado, eu fico pasmo o seguinte, com o tanto de gente que, eu não sei o que Deus tem para a minha vida, eu não sei o que Deus tem para a minha vida, eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Irmão, se tu olhar para o que houve antes, tu vai ter um comercial do que vai ter na frente, sabe por quê? Porque você vê, por 40 anos, Moisés sendo instruído na palavra, depois por 40 anos ele vai cuidar de ovelha, e aí ele volta para viver os últimos 40 anos dele, instruindo a palavra para um rebanho de ovelhas. Deus pega uma parte da vida, soma outra parte da vida e casa e fala, agora tu vai viver o propósito. Tu vai ensinar o meu povo em toda a lei, em toda a sabedoria, mas é um povo, faz cocô. Eu não posso falar. Faz burrada. Irmão, ovelha é um bicho que é o seguinte, deixa eu te fazer aqui. Tu acaba de limpar e ele vai sujar de novo. Moisés acaba de dar a lei, ele mal vira as costas, o povo já começa a pecar. O que é isso? Deus teve que preparar ele. Deus teve que dar essa habilidade de resolve, daqui a 5 minutos tem que resolver de novo, e daqui a 10 minutos tem que resolver de novo. Por quê? Porque é ovelha, então eu vou te colocar 40 anos para cuidar de ovelha, mas ao mesmo tempo vou te colocar 40 anos para aprender a ter autoridade e se portar como um juiz, como um soberano, para que você entenda, você não apenas está cuidando de rebanho, mas você é a minha voz. Samuel, ele é uma criança que vem de um ventre fechado, para mudar uma nação que se fechou para Deus. Se você parar e pensar no que houve na sua história, na sua infância, na sua adolescência, você vai ter noção do que Deus quer te usar lá na frente. Porque os traumas que você venceu são os traumas que Deus te ungiu para vencer. Você não entendeu? As lutas que você venceu são as lutas que Deus te deu sabedoria para vencer. Entenda isso que eu vou lhe falar. Nem todo mundo tem autoridade para ministrar sobre a sua dor. Por que você veio para cá?
E por que que outras pessoas não são membros dessa igreja? Porque tem outras pessoas que não passaram o que você passou, e o que eu falar para eles não vai fazer diferença, porque eles não entendem da complexidade dolorosa que é a vida. Você que foi muito machucado entende o que eu falo, porque só pode ministrar para você quem tem autoridade sobre a tua dor. Quem é que tem autoridade sobre a tua dor? Quem foi machucado onde você foi. Por que eu estou te dizendo isso? Que se você sabe o que você passou, você vai entender o que Deus quer fazer na tua vida. Se tu sabe de onde Deus te tirou, dos traumas que Ele te fez vencer, Ele estava te ungindo nessa área, para ungir pessoas e liberar bênção, vida sobre pessoas nessa mesma área. Se tu foi terrivelmente falido por muito tempo e hoje prosperou, você acha que Deus não quer fazer você ter uma unção de prosperidade? Se você foi terrivelmente infeliz no teu casamento e hoje é feliz e você não precisou casar, você é feliz só você e Deus, você acha que Deus não tem para você uma unção para libertar e para curar a depressão? Você quer saber para onde Deus vai te levar? Olha de onde Ele te tirou. Amém? Agora, a Bíblia diz: não desprezai o dia das coisas pequenas. Significa que se você despreza o que houve na tua infância, na tua adolescência, tu despreza o teu futuro. Deus estava te ensinando o tempo todo o que Ele faria na tua vida. Então Samuel é fruto disso. Quem está sendo abençoado aí, diga amém. Samuel, ele é o novo de Deus, e não apenas o novo de Ana. Para Ana, Samuel é uma nova vida, é um filho. Graças a Deus. Para Deus, ele é o novo para Israel. Ele é um novo começo para Ana, e ele é um novo começo para Israel. Ele é um novo começo. Sabe por que tem bênçãos que estão demorando para acontecer na tua vida? Porque tem bênçãos que vêm e abençoam a tua semana. Outras vêm e abençoam o teu mês. Outras vêm e abençoam uma fase da sua vida. Tem épocas, irmão, tem bênçãos que vêm não para abençoar épocas da tua vida. Tem bênçãos que vêm que é para revolucionar a tua vida totalmente. Sabe? É que a gente fala muito pouco de Samuel, a gente fala mais de Moisés, de Elias. Irmão, a nação de Israel era uma até Samuel entrar. Depois que Samuel entrou na parada, meu irmão, o negócio virou de ponta cabeça. Agora pensa nisso, ele é fruto de uma espera longa, de uma dor terrível. Por que tem bênção que custa mais do que a outra? Porque tem bênção que não vai causar tanto impacto como as outras. Então, é uma bênção que custa barato, vem fácil. Agora, tem bênção, meu irmão, que Deus te dá, que não vai fazer você bem hoje, e nem esse ano. Tem bênção que Deus vai te dar, que é o seguinte: mesmo quando você morrer, ela vai estar de pé ainda, porque ela vai passar para o filho dos filhos dos seus filhos. A unção de Samuel passa para Saul, depois a unção de Samuel passa para Davi, porque somente um soberano pode ser ungido por outro soberano. Você não pode dar para um soberano uma unção que você não tem. Você só pode ungir alguém com a unção que você tem. Um soberano faz um soberano, alguém que já é alguém faz alguém que não é ninguém ser alguém. Então você entende que se está demorando, é porque o que vai vir vai causar o maior impacto da sua vida até o dia de hoje. Você entende isso? Diga amém. Sabe por que olha aqui bem para mim. Isso aqui é o tipo de coisa que outra pessoa no meu lugar falaria gritando: meu irmão, se está demorando, é porque vai vir e vai te deixar feliz e vai mudar a tua vida, segredo da glória. Mas eu aprendi uma coisa, que a palavra que tu entende mesmo, aquela que vai ficar no teu coração até o fim da vida, e que na hora da angústia você vai lembrar dela, é uma palavra como essa. Então eu não tenho que gritar para te fazer entender disso. A bênção que mais demora para acontecer é a bênção que mais vai impactar todas as áreas da sua vida. Você entende isso aqui? Diga amém. Sacode alguém aí, diga para alguém do seu lado: vale a pena esperar, viu, irmão? Diga: isso aí vai mudar todas as áreas da tua vida.
Olha bem para mim, o que Deus vai te dar não vai mudar as tuas finanças. Você sabe que tem bênçãos que vão mudar, mas existe uma bênção que Ele prometeu, que Ele ainda não te deu, que quando Ele te dá, vai mudar. É o teu casamento, vai mudar as tuas finanças, a tua qualidade de vida, vai mudar a tua saúde, vai mudar a tua unção ministerial. Você sabe que tem bênçãos que quando Deus dá, ela vem e atinge todas as áreas. Você entende isso aqui? Diga amém. Então toda vez que você estiver olhando uma coisa demorando, nunca pergunte, por que está demorando isso e não demorou aquilo? Porque aquilo te fez feliz para o ano, e isso vai te fazer feliz para a vida. Aquilo te abençoou para uma época, isso aqui vai abençoar os teus filhos, seus netos, seus bisnetos. Então, aguenta o tranco que vale a pena, irmão. Ok. A gente tem que compreender o seguinte, que toda vez que a gente fala de viver um novo começo, tem uma coisa que dói no coração, que é a porcaria, o infeliz, o desgraçado, o opressivo sentimento chamado culpa. Porque vamos lá, se você quer viver uma nova fase, tu só quer viver uma nova, porque a antiga tu estragou. Não, eu estou mentindo. Tu só quer viver o novo, porque o que você tinha, você estragou. Falou que não deveria ter feito, fez que não deveria ter feito, tu quer recomeçar. Só que toda vez que você está decidido a recomeçar na tua vida, não importa o que seja o teu casamento, tua faculdade, teus projetos pessoais, ok, quer recomeçar? Sempre vai ter algum enviado do diabo. Sempre, meu irmão. O diabo faz questão de estar lá nessa hora. Vai ter um enviado do chifrudo, meu irmão, que vai ficar falando o tempo todo para você. Mas você lembra que da última vez... acho que tu não nasceu para casar, tu nasceu para ficar titia, é melhor, já sabe disso. Acho que não dá para você querer ter isso aí, porque acho que Deus não tem isso para você, né? E eu já te falei isso lá atrás. Você não quer ter tudo, você só quer ter tudo que Deus tem para você, né? Ok. Oh meu Deus, me ajuda, vontade de voar, irmão. Eu estou calminho assim, mas por dentro eu estou calminho assim, que é para não segurar a vontade. Estou de voar aqui, irmão, agarrar, não sei, dar um glória aí. Então você tem que compreender que culpa é uma coisa que o diabo manda, porque Deus não culpa você, Deus te convence. Lembre isso. O diabo está no negócio de te culpar, Deus está no negócio de te convencer. Culpa é o seguinte: eu errei, deveria ter errado, eu fiz, acabou, não tem mais jeito. Isso é culpa. Convencimento: eu não deveria ter falado daquele jeito, eu não deveria ter feito daquele jeito, eu deveria ter esperado o momento certo. Bom, eu aprendi. Deus e o diabo trazem para você a mesma coisa, em tons diferentes. O diabo fala gritando, Deus fala suave. O diabo fala: perdeu, não tem mais jeito, está lascado, vai morrer infeliz, vai ficar com teus filhos do mundo, não deveria ter feito isso, e blá blá blá. Só que Deus veio falando a mesma coisa, fez errado, não deveria ter feito isso, agiu de forma errada. Eu estou te trazendo à memória o que você fez, mas não é para te culpar. Eu estou te trazendo à memória para te convencer. Convencer do quê? De que existe uma pessoa melhor dentro de você mesmo, que tu ainda não jogou para fora. Há uma mãe melhor dentro de você mesmo, há um pai melhor dentro de você mesmo, há um funcionário, um patrão melhor, há um pastor melhor, há um pregador melhor dentro de você mesmo. É que essa personalidade, ela está aí, sabe? Você tem que sair do armário. Vigiar, né, irmão? Hoje, o povo tudo carnal, acha que a gente fala, fica quieto. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Diz aí para alguém do outro lado, diga: irmão, sai do armário, irmão. Bom, sai do armário. Irmão, tem uma pessoa melhor do que você dentro de você, e Deus está te falando. Irmão, olha bem para mim. Você está perdendo a sua paz porque você se sente culpado, mas é o diabo que você está ouvindo, sabe? Você está ouvindo aquele diabo. Deus está aqui do teu lado falando: eu estou te fazendo lembrar o que você fez, mas não é para você se sentir mal, é para te fazer consertar o que tem que ser consertado, para você fazer o que tem que ser feito e receber o que tem que receber. Então, o diabo está na função de te culpar, eu estou na função de te convencer.
Você tem que entender o seguinte, que a única coisa que vai te impedir de viver um novo começo na tua vida é o sentimento de culpa. Porque se você está convencido, eu posso mudar, eu posso melhorar, e eu vou fazer isso, não tem nada que te segure. Tem gente que não consegue viver uma nova fase da vida dele, ele não quer tentar de novo. Sabe, irmão, eu não posso ficar dando detalhe aqui, porque cada um tem que saber o que você tem que tentar de novo. Mas deixa eu tentar te falar de uma forma simples e abrangente. Uma das razões que fazem você não tentar de novo, você decide, eu não quero mais, vou ficar aqui, é que você se sente preso na culpa de que, se não deu certo antes, não vai dar mais certo. E você se sente assim porque alguém te disse isso. Alguém te disse isso. Você quer ver como é que o diabo é sujo, meu irmão? Talvez ninguém falou diretamente para você, você não vai conseguir. Não, porque vamos falar a verdade. Alguns de vocês aqui já ouviram isso, mas alguns aqui talvez nunca ouviram isso, mas já ouviram. Tu não ouviu com essas palavras e das pessoas que te amam, mas tu viu alguém que te ama comentar de alguém que tentou e deu errado, e ele indiretamente estava dizendo para você, se tu tentar, tu também vai dar errado? É ou não é? Oh meu Deus, Jesus, estou te mostrando como é que o diabo trabalha. Ele está colocando na tua cabeça através de alguém, não vai dar certo, não vai dar certo, e isso te faz sentir culpado. Se a pessoa que estivesse do teu lado falasse para você, vai dar certo, aí tu tentava de novo o financiamento, tu tentava de novo a faculdade, fazer de novo a prova, o teste, a avaliação. Só que o erro não é das pessoas que estão à tua volta. Sabe, esses dias eu vi uma competição que inventaram, meu irmão, de tapa. Você já viu aquela competição? E me mandaram um meme, pessoa sentada tomando tapa e o pastor, e o meme era o seguinte, quando o pastor prega a minha vida, aí pá! Na meio da cara, assim, eu falei, meu Deus, agora achei um meme que me inspira. Porque eu vou te falar uma coisa aqui, eu quero que você guarde isso. Sabe quem que é o culpado pelo novo começo estar atrasado na tua vida? Quem que é o culpado pelo fato de você não ter reiniciado? O culpado, faz o favor, chega em casa, vai na frente do espelho, olha e diga, eu sou culpado do meu atraso. Por quê? Porque eu coloquei a chave da minha libertação na boca das pessoas. Eu espero alguém dizer que eu vou conseguir para me tentar. Eu espero alguém falar algo que me livre do medo para tentar. Mas ninguém tem que te falar nada para te livrar do medo. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você entendeu? Se Jesus te disse, você está livre e não precisa continuar vivendo o que está vivendo, não importa se alguém está dizendo que tu vai continuar nessa. Se Ele já disse que eu estou livre, eu tenho que me livrar dessa culpa e eu tenho que levantar a cabeça e tentar de novo. Por quê? Porque se Ele falou que eu estou livre, não importa quem está do meu lado dizendo, não vai dar certo, não vai acontecer, é muito difícil, você até pode chegar, mas vai custar muito. Eu não preciso da boca deles para me dar uma palavra de libertação. A chave da minha libertação está na boca de Deus, e Ele já disse que se eu te libertei, verdadeiramente você está livre, e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se Ele te disse, vai na tua força que eu sou contigo, pode ir na tua força que Deus é contigo. Se Ele disse, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, não importa quem está dizendo, olha, vão levantar contra você, vão tentar te derrubar. Se Ele te disse que não vão te derrubar, vá tranquilo, porque a palavra dele já te libertou de todo medo, e ninguém aqui debaixo tem poder de trancar você, se Deus já te libertou. Levanta a mão, irmão, recebe essa palavra em nome de Jesus. Se Deus já te libertou, para de ficar sendo vítima da prisão da boca das pessoas. Se Ele te diz que você tem tudo para tentar de novo e dar certo, e se Ele prometeu que vai dar certo, levante a tua cabeça, ande na palavra dele. A chave da tua libertação está na boca dele,
Ele é quem te liberta, foi Ele quem pagou o preço por você. Se foi Ele quem pagou o preço para te tirar do pecado, é Ele quem sabe como te dar a provisão para poder pagar, é Ele quem sabe como mandar as pessoas certas para te ajudar, porque se Ele soube o que fazer para te arrancar do caminho para o inferno, Ele sabe o que fazer para fazer você viver o céu aqui embaixo. Então, ok. Diz aí para alguém do teu lado: a chave da tua libertação está na boca de Deus. Você entende isso aqui? Diga amém. O salmista diz algo poderoso: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Maravilha. Deixa eu te lembrar uma coisa: Deus não é Papai Noel. Deus não vai te dar tudo que você quer. Será que na verdade o que o texto está tentando dizer é que Deus vai te dar o desejo do seu coração e não do seu coração? Eu creio que Ele vai te dar do seu, porque ali está com S minúsculo. Mas eu também tenho que te lembrar uma coisa: que nele está o querer, nele está o agir e o efetuar. Deus te faz ter desejo pelas coisas que Ele quer. Você tem noção que o ventre de Ana foi fechado para que ela quisesse ter um filho? Porque talvez ela não queria ter um filho antes de ter o ventre fechado, porque ela já tinha porção dobrada. Mas aí Deus fechou para que ela, que fosse uma mulher humilde, entregasse o filho no altar e outra mulher não entregaria. Deixa eu tentar fazer uma viagem com você para tentar entender que é bem possível que foi Deus quem fechou o ventre para fazer ela querer ter uma coisa que ela não iria querer se não tivesse sido fechado. Ela não iria querer se não tivesse sido fechado, porque ela já tinha porção dobrada, era mais amada, ela tinha tudo que queria. Deus às vezes fecha coisas na sua vida para te fazer querer o que você não iria querer se Ele não tivesse fechado. Às vezes, bom, eu não sei quem vai entender isso aqui, mas alguém vai. Às vezes Deus piora a tua situação, que é para você querer sair de uma desgraça que tu já estava antes, mas já tinha se conformado. Mas por que Ele quer que eu saia dessa? Porque Deus sabe do teu coração. E Deus sabia, de todas as mulheres de Israel, só vai ter uma que vai me devolver o filho. Como é ela, e ela não quer ter, deixa eu fechar e dar para outra, para ela querer ter o que eu quero que ela tenha. Põe na tua cabeça isso. Deus vai fazer você querer desejar o que Ele deseja, amém? E quando Deus te fazer querer ter o que Ele quer que tenha, eu quero que você seja um empresário, eu quero que você seja um investidor do reino, eu quero que você seja um grande líder, eu quero que você seja um pregador, um grande pastor, um grande homem de Deus, eu quero que você seja, eu vou fazer você querer ser isso, porque eu vou colocar alguém do teu lado para te provocar, não é te irritar não, é te provocar. Ele vai mexer com a tua estrutura, Ele vai fazer você olhar para Ele e tu vai falar, o que Ele tem que eu não tenho para ter o que eu não tenho? Ela tem filhos e ela é invejosa e me humilha, eu não humilho ela e tenho porção dobrada. Eu não chego balançando os cabeços falando, ai, essa noite foi, porque eu tenho porção dobrada, comigo é tudo dobro, eu não tenho. Meu irmão, essa mulher era mais amada e não humilhava a outra. Se você entendesse como é que era a rotina dessas duas, irmão, tu entender que ela tinha todas as razões para humilhar de volta, mas ela não humilhou, uma mulher humilde. Ainda tinha umas coisas que tinham que mudar, mas eu já falei disso com você. Mas o que eu quero que você leve em consideração é uma coisa, que se Deus te deu a vontade do coração dele, e eu creio que Deus vai te dar, nem sempre, quando Deus te fizer querer ter o que Ele quer que você tenha, Ele vai te dar de imediato. Por quê? Porque Ele vai querer que você queira o que Ele quer que você tenha, mas ainda assim você vai ter que mudar alguma coisa em você, porque o que Ele tem para você, peraí,
Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. São pensamentos de vida e não de morte, para te dar paz. Quer dizer que se o que Deus tem para você é alto, coisas altas exigem atitudes altas. Tu quer ter isso mesmo, ofertando e dizimando do jeito que tu está? Se comprometendo no reino do jeito que tu se compromete? Coisas altas exigem atitudes altas. Tu não pode querer agir pequeno esperando receber o alto de Deus. E Deus está fazendo você querer ter o que Ele quer que você tenha para que você volte a estudar, mesmo depois de 50 anos de idade. Para que você vença essa sua preguiça, vá para a internet e faça mais uma fonte de renda. Acredite no seu potencial. E sabe o que é pior? Se tu falar, não quero, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai continuar te provocando. Meu irmão, Deus às vezes é igual aquela etiqueta, que tu até corta ela, mas fica ainda pinicando assim. Ai. Tu para de vir na igreja, para de abrir a rede social e Deus fica, eu quero, e tu fica, ai não, não. Aí quando tu fala, não quero mais, passa um carro na tua frente, passa alguém na tua frente, segurando uma criança, alguém comprando, alguém pregando, alguém fazendo aquilo que tu quer, aquilo que Deus quer que tu faça, e está lá Deus de novo, pinicando. Sabe o que eu falo, irmão? Quando Deus já te colocou o desejo, renda-se. Renda-se. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Anote isso aí. Como é que eu sei que o desejo, como é que eu sei que o meu desejo é meu e não de Deus? Ok. O teu desejo, meu irmão, quando tu esquece dele, tu esquece. Agora o desejo de Deus é o seguinte: quando tu não quer mais e tu fala, não vou tentar de novo. Uma irmã uma vez falou para mim, ela não conseguiu engravidar, tinha tentado já várias vezes. Ela falou, não, agora eu não vou mais tentar não, agora eu não quero mais, agora eu não quero. Irmão, passou dias, veio de Djalma Furquim, pegou ela e o marido aqui no meio, e falou, continua tentando que eu vou dar. Eu olhei aqui do púlpito e falei assim, tá vendo? Quando tu quer abrir mão de um desejo que é de Deus, sabe o que Deus faz? Ele continua te provocando, e falando, eu não mandei tu parar de querer o que eu quero, eu vou continuar te provocando até tu entender, eu escolhi você e nenhum plano meu será frustrado. Se eu escolhi você, nem que eu tenha que te dar com muitos anos de vida, quase na velhice, mas eu vou te dar, porque o que eu planejei e projetei para você, eu te darei. Diz isso para alguém que está do teu lado, renda-se ao sonho de Deus, irmão. Senão Deus vai continuar te provocando. Renda-se ao sonho de Deus, meu irmão. A prova de que esse sonho é de Deus é que quando você tenta uma vez, dá errado e não quer mais, é porque era o teu sonho. Mas quando tu tenta uma vez, dá errado, e aí daqui a algum tempo a vontade continua voltando, é porque é de Deus. Eu amo o que a Bíblia diz. Qual foi a promessa de Deus para Eva? Com dores darás filho, e o teu desejo será para ter com o teu marido. Irmão, que mulher que na hora do parto quer voltar a ter outro filho? Me diz. Que mulher que na hora do parto, que ela está rasgada, doendo, feia, suada, fedendo, porque é assim um parto, viu, irmã? Vocês não ficam com essas manias de achar que aquele povo que sai bonitinho na foto, com o bebê, sorrindo com maquiagem, aquilo ali é tudo comercial tabajara, é tudo paraguaio, mas não é paraguaia. Eu assisti o parto da minha esposa, irmão do céu, a bichinha suou, meu irmão, saiu uma água fedida de dentro do ventre dela, é uma coisa, é horrível, não é nojento, meu irmão. Eu assisti quando saiu, saiu um lambuçal. E o pior, eu assisti de um canto e meu pai filmando de outro, filmando, olha lá, está saindo. ai, graças a Deus. Deus falou para a mulher, com dores darás luz, mas
o teu desejo será para ter com o teu marido. Olha a promessa de Deus. A promessa de Deus foi: mulher, tu vai ter dor na hora do parto, mas depois que passar a dor, tu vai querer ter de novo. A última coisa que uma mulher quer ter é filho, depois de um filho. Não é a mesma coisa na tua vida? Tu tenta dar errado, doeu, e tu fala: não vou tentar mais. Espera, daqui a pouquinho eu vou voltar de volta. Ah, tu entendeu? Tu fala: eu não quero mais. Espera, meu irmão, senta, daqui a pouquinho eu vou voltar de volta. Porque quando um projeto é de... Irmão, isso aqui é tão poderoso que se eu pudesse parar aqui já estava bom. Para de querer pôr para dormir um sonho que Deus está acordando. Diz aí para alguém do teu lado: para de pôr para dormir o sonho que Deus está despertando, irmão. Deus está acordando um sonho, para de pôr ele para dormir, porque ainda que tenha doído, a promessa de Deus é: mesmo depois da dor, você vai voltar a querer ter de novo. E por que você vai querer voltar a tentar ter de novo? Porque sou eu quem quero, não é você. Você vai sentir a vontade do que eu tenho vontade. Eu quero te dar, porque eu quero usar o que eu vou te dar, e eu vou fazer você querer ter vontade de que eu te dê, mas na verdade você não sabe que sou eu por detrás dos panos, manipulando, mexendo na sua vontade. Eu não estou me interferindo no seu livre-arbítrio, mas eu estou usando aquele poder que eu tenho, de como o Deus que tem a mão no coração do rei, eu posso mudar a direção do coração, como a direção de um rio, para a posição que eu quiser. Se eu quiser que você tenha, eu faço você querer ter. Eu coloco um monte de gente do teu lado que tem, até tu ficar com raiva e querer ter. Se eu quiser que você não tenha, ai meu Deus, então tem hora. Sabe qual que é a minha maior raiva? Isso aqui é com o dirigente, com o obreiro. O cara vive uma vida fracassada financeiramente, o cara está na miséria, está comendo pão que o diabo amassou, e está pastoreando gente com um sonho. Cara, tu não presta para ser pastor se tu decidiu que tu vai ser pobre, se tu decidiu que tu vai viver menos do que o sonho de Deus. Pobreza é uma questão de espírito, não é de dinheiro. Eu estava esses dias falando com uma pessoa interessante, falando com o bispo Abner na convenção, ele em Burkina Faso, ele falou: rapaz, é interessante, o povo veste uma roupa bonita, tecido bonito, o culto deles tem 7 horas, é 5 horas de louvor, aqueles balançando, e quando vão comer, irmão, é uma comida suja, feia, horrível, mas eles comem com uma classe. Eu falei: pobreza é estado de espírito, não é estado de finança. A pior coisa é quando você é uma pessoa que... Deixa eu lhe falar uma coisa que eu quero que você entenda isso. Por que a tua igreja não aumenta? Porque como é que Deus vai usar alguém que abriu mão de sonhos para pastorear gente que Deus está colocando um monte de sonho dentro deles? Como? Você está abortando o sonho que Deus colocou, porque eles querem ver em você alguém que todo dia procura melhorar, que trabalha mais, que volta a estudar, que prega diferente, que traz uma coisa diferente. De todas as declarações que eu ouvi no meu aniversário, a que eu mais amei foi a que a minha esposa me falou: você não é o mesmo nunca, teu caráter não muda, mas você sempre se muda. Por quê? Porque uma liderança que não compreende isso, não entende o seguinte, que tu nunca vai manter o que Deus te deu se você não muda. Não é o caráter, é a forma. Se você não avança, Deus sempre avança. Para um cego ele cuspiu no olho, para outro ele cuspiu na terra, para outro ele falou: vai e tua fé te salvou. Ele sempre fez de cada forma diferente. Põe na tua cabeça, tu não pode, e sabe, nisso eu queria falar para você que é pai e mãe. Tu é um infeliz, tu é um desgraçado, tu é uma desgraçada, se tu é aquele tipo de pessoa que sabe que o teu filho tem sonho e potencial, mas dá a voz para o diabo e usa a tua boca para matar o sonho que tem dentro dele, que foi Deus quem colocou. Tu não deveria ter tido essa criança. Essa criança deveria ser filho de outro. Porque o que tem de pai e mãe, o filho quer trabalhar na obra, o filho quer ir para fora e estudar, e você está segurando, e foi Deus quem pôs aquele desejo no coração dele. Sabe por que foi Deus? Porque você sabe que ninguém à tua volta venceu. Como é que você vai querer uma coisa que ninguém à tua volta quis? Tu é normalmente fruto do ambiente que você está. Mas foi Deus que colocou naquela casa o desejo daquela criança ir para a universidade de medicina, de sair da favela e se tornar um PhD. Aí vem o pai e a mãe com uma mentalidade desgraçada e quer diminuir. Por quê? Porque tu continua preso e quer prender mais alguém na culpa. Ah, irmão, se eu tivesse que parar aqui estava bom,
Mas vou continuar aqui porque eu sei que vocês estão meio aí tristinho aí, depois do que eu falei. É porque quem sabe Deus está te sacudindo hoje e falando: para de ficar sendo enfermeira de aborto, para de ser médico de aborto, para de ficar só pregando de dor. Ao invés de falar da dor, me fala de como resolver a dor. É por isso que tu tem que querer viver o céu aqui embaixo para ser membro dessa igreja. Porque enquanto tu estiver aqui dentro, eu vou continuar te provocando até tu viver tudo que Deus tem para te ver, para te dar. Porque tem sonhos dentro de você que, se eu não ficar aqui aumentando a fertilidade, a virilidade do sonho, lá fora tu vai abortar ele. Diga isso para alguém do teu lado: todo novo começo vem depois de uma grande queda. Entende isso aqui, para a gente caminhar aqui. Deus chama Samuel, capítulo 3, e Deus fala: Samuel, eis que farei uma grande obra, eu farei uma coisa tão grande que tinirão os ouvidos de quem ouvir. Eu vou fazer uma coisa tão grande, Samuel, eu vou virar a casa de cabeça para baixo, eu vou sacudir a nação. Sabe por quê? Porque eu vou matar Eli, vou matar os filhos dele, vou te colocar no lugar. Eu vou trazer um novo começo. Mas para isso eu vou fazer uma obra tão grande que o ouvido de quem ouvir vai tremer. Entende isso aqui? Anote isso. Você não pode viver um novo começo sem passar por uma grande queda. É obrigado. Você tem que passar por uma grande queda para ter um novo começo. Ah, mas já está caindo minha vida. Não, não, não. É uma grande queda. Não é uma queda, é uma grande. Tem que ter uma grande queda. Porque todo novo começo, toda nova história vem depois de uma grande queda. Depois de uma grande queda. Uma grande queda. Quando nós lemos esse texto, para a gente entrar aqui nele, nós lemos no capítulo 7, Deus trazendo um novo começo. Depois de uma queda que o povo teve. O povo perdeu a batalha, a arca foi roubada, Eli morreu, Ofni morreu, Finéias morreu, a nora de Eli morreu, a criança nasceu, mas nasceu com um nome infeliz. E aqui no capítulo 7, Deus vai fazer uma grande novidade. Deus vai fazer um novo começo. Diga aí bem forte: um novo começo. Só que para isso, Deus tem que fazer uma grande queda. Diga: grande queda. Se você ler o texto atentamente, você entendeu que queda eu estou falando. Deus tem que quebrar uma cultura. Põe isso na tua cabeça. Tu não vai viver uma nova etapa na tua vida se tu não quebrar uma grande e antiga cultura. Israel havia abandonado Deus em partes e abraçado ídolos, construíram ídolos. E eles assim, mantinham um pezinho na igreja, outro pezinho aqui, né? Você sabe como é que é? Não muda muito de hoje. Ok. E aí Deus falou: não, vocês querem ver uma nova fase? Derruba todos esses ídolos aí. Tem que ter uma grande queda para um novo começo. Tem que ter. Só que o problema é que isso não foi algo que eles aderiram agora. A idolatria deles passou a virar uma cultura. Cultura tem tudo a ver com a agricultura. Agricultura é a arte de você plantar, produzir, colher. O que é uma cultura? É algo que está tão inato, tão intrínseco num povo, que a criança já nasce falando por quê? Ou por quê? Cultura. Oxente, cultura. Para tu quebrar a cultura, meu irmão, irmão, para tu quebrar um baiano de ser baiano, meu irmão, é uma luta, meu irmão, porque baiano irmão, para tu quebrar um paulista, deixar de ser um carioca, para deixar de ser carioca, é complicado, irmão. Nós estamos falando de trabalhar, tu está falando de ir para a praia, cara. Não sei ofensa, tá, irmão? Mas graças a Deus, Deus te trouxe de lá para cá, né? Mas eu quero que você entenda isso aqui. O que Deus está fazendo no capítulo 7? Deus está quebrando uma cultura para trazer um novo começo. Tem uma cultura na tua vida que, se você não quebrar ela, o novo começo não vem. Que cultura que é essa? É um hábito que você tem. Talvez é um hábito de se relacionar com Deus de um jeito assim, é um hábito assim de fazer as coisas, um hábito assado. E põe na tua cabeça: é difícil quebrar uma cultura porque tu tem que ir na raiz.
na raiz. Tu tem que arrancar a raiz, algo que está há muito tempo. Há muitos anos eles estavam adorando a Deus, Jeová, e aos ídolos ao mesmo tempo. Era difícil Deus arrancar e falar, agora volta a me servir. Era difícil porque o pai já estava idolatrando antes, o avô já estava idolatrando. Você está entendendo? É igual aquele povo que era o seguinte, que quando a Bíblia lançou no telefone, oh, não, que pecado que é isso, coisa do diabo. Nossa, é coisa do diabo ter a Bíblia no telefone. Pensa nisso, que coisa do... Não, eu prefiro ter aquela debaixo do meu braço. Meu irmão, se o braço fizesse alguma coisa, meu irmão, então muita gente não estava colocando o braço na mulher errada. Cala-te boca. Irmão, o que adianta você meter uma Bíblia debaixo do teu braço, esse teu braço depois pega lá e põe a mão na mulher errada? Não é o que você põe debaixo do teu braço, é o que você põe no teu coração. Eu faço muito mais com a Bíblia no iPad do que muita gente aí com a Bíblia debaixo do braço. Ficar quieto, estou ofendendo alguém aqui. Mas por quê? Porque é a tua cultura. É a tua cultura. Todo engravatadinho, bonitinho. Só que você tem que pôr na tua cabeça. Dói quebrar uma cultura, porque nasceu com você. Vamos lá. Por que casamento é uma coisa difícil? Porque casamento é uma briga de uma cultura com outra cultura. Na casa minha é assim, na minha casa é assim. Quer ver só? Vem para essa igreja. Mas na minha antiga igreja eu aprendi. Na tua antiga igreja, onde você nasceu de novo. Como você nasceu com essa cultura presbiteriana, é difícil tu dar uns glória aqui, né, meu irmão? Porque tu veio lá do Polo Norte. Agora tu está no deserto do Saara, você está aqui onde? Você está aqui na fornalha. Irmão, põe na tua cabeça. Irmão, é difícil você mudar a cultura em todas as áreas. O que eu conheço de casal, eu não falo para minha esposa quanto eu ganho, porque eu aprendi assim com meu pai. Tu é um idiota. Tu morre, vai para um coma induzido. O que a tua mulher vai saber? De onde está o dinheiro, seu idiota? Eu estava ofendendo. Irmão, eu fui visitar um dono de televisão que ficou meses internado. Ninguém tinha a senha da conta bancária. O cara era podre de rico. Mas porque ele aprendeu com o pai dele italiano, mão de vaca, a não compartilhar dinheiro com a mulher. Sabe o que aconteceu com esse miserável? Ele, quando voltou do coma, perdeu a televisão dele, perdeu mais de 200 funcionários dele, porque não tinha quem pagasse as contas. O dinheiro que ele escondeu fora do país. Eu vi com o meu olho. Eu vi. Então, porque o cara tinha uma cultura, não, eu não comento com a minha esposa de dinheiro. Então, põe na tua cabeça. Primeiro, me ajude aí. Qual que é a cultura na tua vida que Deus quer quebrar para trazer um novo começo? Qual? Tem que quebrar alguma. Dói, claro que dói, porque é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, só que Deus está falando, e tu vai continuar sempre assim, e vai morrer sempre assim, porque eu sou Deus, eu avanço, avancemos, se Deus permitir. Hebreus diz isso, não lançando de novo fundamento dos rudimentos da doutrina, da imposição de mãos, dos batismos, deixa isso de lado, vamos avançar. Diz para alguém do teu lado, diga, vamos avançar, irmão. Vamos avançar, diga, quebra essa cultura, Agora, como é que você quebra essa cultura? Quando algo cai, algo tem que cair para você quebrar uma cultura. Quando você vê as tuas finanças caindo, aí tu quebra a tua cultura e aprende a trabalhar com a internet, aprende a trabalhar de outras formas. Qual que é a área da tua vida que Deus está fazendo cair para quebrar uma cultura e fazer você entender? Tem que fazer algo novo. É uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de fazer isso, uma nova forma de fazer aquilo. Qual que é? Se tu sabe, tu vai entender o seguinte: tem algo na tua vida que talvez deu ou está dando ou vai dar errado e vai começar a diminuir, porque Deus está usando essa queda para chamar a tua atenção. Diz então para alguém que está do teu lado, é preciso quebrar uma cultura. Diga para alguém do seu lado, mas dói. Irmão, qual que foi a queda? Anota isso aí. Somente uma grande queda quebra uma cultura. Somente. Tem gente que tem que quebrar financeiramente para quebrar uma cultura. Tem gente que tem que quebrar ministerialmente para quebrar uma cultura, um hábito. Você entende o que eu estou falando? Só que diga amém. É uma cultura que tem que quebrar. Agora, qual foi a queda que Deus teve que fazer, a grande queda?
Você lembra disso? Os filisteus foram lutar contra os filhos de Israel. E quando eles foram lutar contra os israelitas, Deus fez com que eles perdessem a batalha. Eles perderam a batalha. E Deus usou a queda deles, a derrota deles, para trazer mudança. Porque quando Deus quer trazer mudança, Ele faz você ter uma queda. Você lembra isso aqui? Quando os filisteus foram atacar Israel, a Arca da Aliança entrou no campo. Eu estou no capítulo 4 aqui, lembrando com você disso. Entrou no campo, e quando entrou, o povo gritou, mas gritou de um tanto que o texto diz que começou a tremer. Mas por quê? Porque a Arca da Aliança tinha entrado. E aí os filisteus, rapaz, danou-se. Aí um começou a falar, rapaz, o Deus que tirou eles do Egito, que trouxe a praga, vai matar nós. Aí virou para o outro e falou, não rapaz, que é isso, vamos levantar a cara. Se nós não matar eles, eles vão ser donos da gente, nós vamos ser escravos deles como eles foram da gente. Aí os filisteus se levantaram, capítulo 4, levantaram-se, foram contra eles, e o pior, com a Arca da Aliança eles morreram. Com a Arca da Aliança, porque qual que é a cultura? A cultura deles é o seguinte, se a gente tem isso aqui, a gente tem Deus. Irmão, isso aqui é a representação de Deus. Vocês têm que ter Deus é aqui. Deus estava quebrando uma cultura. Para de me servir como se eu fosse amuleto. Vamos trazer para o dia de hoje? O que tem de crente, meu irmão, que usa Deus como amuleto. Peca a semana inteira, irmão. Mas no dia de vir para o culto. Tu vem parecendo, meu irmão, a Madre Teresa de Calcutá. Aquela carazinha de pobrezinho, de que está sofrendo, que passou a semana inteirinha no ponto de ônibus pregando o Evangelho. Aí alguém falou, meu Deus, tá vendo? Deus revela as coisas do povo aí hoje. Aí, meu irmão, sabe o que é o pior? Esse povo vem para cá e domingo à noite eles fazem igual os israelitas fizeram, gritam, é nosso, eu tomo posse, eu creio, é meu, em nome de Jesus, tá e achou. Grita no domingo, na segunda perde a batalha. Por quê? Porque, meu irmão, o que vai definir tua vitória não é o tamanho do teu grito, não. O tamanho do teu grito é o tamanho da tua vitória. Larga a mão de graça. O povo aqui gritou alto e perderam. O que vai determinar a tua vitória é o seguinte, tu está fazendo de Deus um amuleto ou não? Como é que eu sei se eu estou fazendo de Deus um amuleto? Quer ver só? Tu só dizima e oferta quando as coisas apertam. Quando as coisas ficam folgadas, para de dizimar e ofertar. É um amuleto. Vai dar sorte, vou fazer para dar sorte. Para dar sorte. Tu quer ser crente e ainda lê horóscopo? Eu sou de Capricórnio, eu sou de Câncer. Tu é do diabo que te carrega, rapaz. Se a natureza determinasse a tua sorte, tu estava morto quando os médicos falaram que tu ia passar daquela cirurgia. Mas quem define a tua sorte é Deus. E tu agora quer fazer a tua sorte ser definida pela natureza? Vai te plantar batata, cara. Não, peraí. Você entra lá, qual é o teu signo? Do zodíaco. Tá parecendo o Cavaleiro do Zodíaco. Eu assistia, viu, irmão? Era a época que eu estava meio desviadinho, mas... Qual que é a cultura que você tem que quebrar? Eu vou lhe falar uma coisa. Uma das culturas mais difíceis que Deus tem que quebrar é financeiro. Porque você só sabe fazer isso, fazer aquilo, Deus quer te quebrar. Eu vou te dar outros tipos de cultura. Tu só é feliz se tiver muita gente em casa. Tu tem mania de colocar todo mundo dentro da tua casa. Culturas que você tem que quebrar para viver uma nova fase da tua vida. E Deus aqui foi quebrar uma cultura. Deus falou o seguinte, não quero vocês me tratando mais como isso. Vocês vão aprender que ter a minha arca não significa que vocês têm eu. Ter uma Bíblia debaixo do braço não significa que tu é crente. Pelo contrário, tu é crente se a palavra manter no teu coração na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Aí tu é crente. Diz para alguém do teu lado, você está entendendo, irmão, ou não? Agora, entenda isso aqui. Naquele dia que eles tiveram essa derrota, a Bíblia diz, 34 mil homens, 4 mil no início e 30 mil depois. 34 mil homens morreram. Você tem noção do que é no mesmo dia você ter 34 mil velórios, 34 mil famílias chorando? Aí um camarada foge, e ele vai correndo para Eli, e ele chega, e ele estava cego, totalmente cego, a cegueira dele
era reflexo da cegueira espiritual, porque ele fez vista grossa para os pecados do filho, ele ficou cego fisicamente. Você nunca pode esquecer disso. Você nunca pode esquecer. A cegueira dele física era consequência da cegueira espiritual. A Bíblia diz isso, que a palavra de Deus era rara naqueles dias, a luz estava se apagando, quer dizer que ele mal via Deus direito, de tanto que ele viu o pecado, não recriminava. Aí lá está, o gordo, velho, cego, é o que está na Bíblia, sentado. Aí ele fala: o que houve? E falaram: o senhor não acredita, perdemos a batalha, os filisteus mataram com a gente, aniquilaram a gente, 4.000 morreu no primeiro round, 30.000 morreu no segundo round. O que mais? Teus filhos morreram. O que mais? A arca foi roubada. Irmão, no que falou que a arca foi roubada, a Bíblia diz que quando ele ouviu isso, não foi quando ele ouviu que os filhos morreram, quando ele ouviu que a arca foi roubada, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Aí a nora dele, que estava grávida, começou a parir prematuramente. Aí vieram falando o seguinte: olha, morreu 30.000, 4.000 primeiro, 30.000 depois, 34.000. O que mais? Teu cunhado morreu. O que mais? Teu marido morreu. O que mais? Teu sogro morreu. O que mais? A arca foi roubada. A mulher começou a parir. E quando a criança viva saiu, a mulher morreu. Saiu uma criança viva de um ventre morto. Agora, isso aqui é profético, porque a forma como os dois morreram é profética. Tem tudo a ver com o que Deus quer fazer na tua vida para você ter um novo começo. Quem me ouve aqui, diga amém. Mas antes, deixa eu só te fazer observar isso aqui. Olha a ordem. Eli morreu quando ele ouviu que a arca foi roubada, porque Eli sabia: eu não podia fazer nada pelos meus filhos. Deus já havia dito que ia matar meus filhos. Deus só não tinha me dito que ia levar a arca embora. Só que aí a nora dele, olha a ordem, ela morre quando ela sabe, primeiro, que a arca foi roubada, segundo, o sogro morreu, e por último o marido morreu, porque aquela mesma mulher já sabia que o marido ia morrer, porque Deus já tinha falado para Samuel, e Samuel já tinha falado para Eli lá no capítulo 3, Deus falou para mim nessa madrugada que vai matar você e teus filhos. Então a mulher já sabia que o marido ia morrer, o homem já sabia que ia morrer, os filhos iam morrer, mas o que eles não sabiam é o seguinte: que a arca ia ser roubada. O que eu acho interessante é a forma como a nora de Eli morre. Ela morre e ela chama o menino que sai da ventre dela de Icabô, ou Icabode. Foi-se a glória de Deus. Por quê? Porque ela entrou no estágio de depressão. Não porque o marido morreu, porque ela já sabia, mas porque ela sabia: foi embora a arca de Deus, e pior, foi embora Eli, foi embora o pastor. Porque, meu irmão, se a arca vai embora, mas fica o homem de Deus, então tem alguém que pode trazer a arca de novo. O ruim é quando a arca vai embora e tu perde o contato com o homem de Deus, porque uma coisa, meu irmão, é tu ir embora da igreja, mas se tu vai embora da igreja a ponto de nunca mais ouvir o homem de Deus, não tem mais ninguém que consiga fazer você voltar para a arca de Deus. É isso que rebelde não entende. O rebelde não entende o seguinte: Deus te colocou numa determinada igreja, Deus te colocou lá por quê? Porque lá tem um pastor que tem autoridade para ministrar sobre a tua dor. Ele vai te ajudar como nenhum outro vai te ajudar, porque somente ele vai conseguir entender o que você passa. Então por isso que eu vou te colocar lá. Aí ele sai da igreja e ele não entende que quando ele sai da igreja ele perde parte da presença de Deus na vida dele. Por quê? Porque um outro homem não vai conseguir falar para ele o que ele precisava ouvir, não porque só existe aquele homem como homem de Deus, mas é que talvez porque nessa cidade, para entender a grandeza do que Deus pôs em você e do que você passa, talvez não tenham muitos que possam entender. Esse é o dilema da nora de Eli. Ela morre porque, meu Deus, foi embora a presença, e pior, foi embora o pastor. Se eu tivesse a presença ido embora, mas tivesse o pastor, pelo menos eu tinha alguém para me ajudar a sobreviver, porque eu tinha alguém para me trazer de volta à presença. Mas foi embora a presença, morreu o homem de Deus, quem é que vai ministrar sobre a minha dor? E ela morreu. Irmão, põe uma coisa na tua cabeça: tu nunca vai achar um pastor igual ao teu pastor, porque somente o teu pastor consegue entender o que você passa e tem a palavra para você vencer o que você tem que vencer. Agradeça a Deus pelo teu dirigente, agradeça a Deus pela vida de quem for. Por quê? Porque somente Ele consegue entender isso nesse momento. Você entende isso aqui? Diga amém. Agora anote aí, eu vou te dar 2 chaves para você viver um novo começo, e eu vou terminar. A primeira chave para você viver um novo começo na sua vida, anote isso: um novo começo
depende de uma grande queda. Depende de uma grande queda. A forma como Eli morreu era profética. Diga, profética. Por quê? Porque a forma como ele morreu, olha só como é que ele morreu. Ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A mulher do filho de Eli, a nora de Eli, ela deu luz a uma criança e saiu de um ventre morto uma criança viva. Só que antes alguém caiu, quebrou o pescoço, porque era tipo Deus dizendo: se vocês voltarem para mim e mudarem a cabeça, eu faço do que está morto sair algo vivo. Mas para isso vocês têm que voltar, tem que mudar a cabeça, para que eu possa fazer algo vivo, sair do que está morto. Você nunca vai entender que enquanto você não voltar a servir a Deus como você servia, enquanto você não voltar para trás, mudar a tua cabeça, Deus não vai fazer o vivo sair do morto. Você está falando: Senhor, traz vida nessa casa, traz vida na minha família. Deus está te dizendo: eu não posso fazer você dar luz para uma criança nova, se você ainda não caiu para trás, quebrou o pescoço, se você não voltou, não se arrependeu e mudou a tua cabeça. Isso aqui é profético, irmão. Põe uma coisa na tua cabeça: você tem que voltar para trás. Teve algo na tua vida que você fez muito melhor lá atrás. Lá atrás você orava mais, você jejuava mais, se consagrava mais, você andava muito mais vigilante. Você tem que pôr na tua cabeça que teve coisa que você não pode voltar a fazer, mas tem coisa que Deus está falando: eu quero que você volte a fazer isso. Se tu voltar para trás, e ele caiu para trás, quebrou o pescoço, se tu mudar a tua cabeça, for transformado pela renovação do vosso entendimento, então eu vou te fazer viver a minha boa, perfeita e agradável vontade. Quem entende a primeira chave para tu viver um novo começo, levanta a mão para disfarçar que Deus está falando com você. Eu sei que está doendo, mas Deus está te dizendo: volta e muda a tua cabeça, volta a ser quem tu era, volta a fazer o que tu fazia, muda a tua cabeça. Tu avançou muito a ponto de mudar coisas que não deveriam ser mudadas. Tinha algo na tua vida que tinha que mudar, nem tudo era para ter mudado. Você não podia ter parado de orar como orava, você não podia ter parado de se dedicar como se dedicava. Mas esse é o mal do avanço. Você só tem sucesso se você avança. Mas chega uma hora que tu começa a mudar tudo, tanto que tu começa a mudar até tudo, e tu para de orar como orava. Você quer ver só uma coisa que eu falo? Não me enche o saco, eu não atendo ninguém em dia de culto, porque dia de culto eu tenho que blindar a unção. O que eu mais falo? Não atende ninguém em dia de culto. Culto não é entretenimento, é a palavra de Deus. Se tem problema lá, tem porque não ouviu a palavra. Mas irmão, quantas vezes Deus vai ter que te falar: volta, quebra a cabeça, muda o pensamento. A palavra de Deus diz que se Deus te açoita, é porque você é filho e não bastardo. Quer dizer que Deus te bate e você suporta porque você é filho. E por que às vezes Deus te bate? Porque Deus sabe: se eu te deixar do jeito que está, você vai prejudicar a minha promessa. E o pior, talvez você nem viva a tua, mas vai prejudicar a promessa de outros. Então, para mim fazer com que muita gente viva o céu aqui embaixo, eu não posso continuar deixando você assim. E Deus bate. Irmão, quem nunca apanhava do pai e da mãe e ouvia aquela frase satânica? Essa frase foi o diabo que criou, porque fazia a gente pecar por raiva. Eu bato em você hoje, e hoje tu não me entende, mas tu vai me entender. Dói mais em mim do que em você. Tu ficava com raiva, tu chorava de raiva, tu falava: não sei se estou com raiva da dor ou dessa hipocrisia que eu ouvi de que dói mais em mim do que... Porque essa palavra despertava uma ira em você, meu irmão, que era uma coisa satânica. Parece que o diabo estava te colocando contra. Porque às vezes, meu irmão, o diabo quer te colocar contra Deus desse jeito. Tá vendo? Deus está pesando a mão. Vai logo embora da igreja. Volta logo. Para quê? Deus está pesando a mão. Só que Deus está trazendo uma grande queda, que é para você quebrar o pescoço, mudar a cabeça, e do velho e do morto saiu uma criança nova, saiu um novo tempo. Você entende isso aqui? Diga graças a Deus. Agora, para mim entrar dentro do que eu tenho que entrar, eu falei com você do capítulo 4, mas eu vou te falar do capítulo 7, onde a gente leu. E eu não vou gastar 10 minutos nisso aqui, porque olha que interessante. Aqui está o mesmo povo, depois de anos de perdido a batalha. Eles agora vêm para Samuel e falam: Samuel,
que a gente tem que fazer para ganhar a vitória de novo? E Samuel falou: agora vocês querem saber? Se arrependeram, né? A queda foi boa, né? Quebrou o pescoço, vocês querem agora mudar de vida. Maravilha, então vamos fazer o seguinte: primeiro, vocês vão derrubar toda essa cultura idólatra de vocês. Derruba esses postes, derruba tudo isso aí, e vamos começar a adorar Deus do jeito que a gente adorava, hein? Vamos começar. E a Bíblia diz o seguinte, meu irmão: eles fizeram tudinho que Samuel falou, derrubaram os ídolos. Só que o melhor é o seguinte: eles oraram e jejuaram antes de lutar. Antes, no capítulo 4, eles nem oraram e jejuaram, já levantaram e falaram: vamos lutar. Mas, meu irmão, depois que Deus te faz perder algumas vezes, Ele te ensina a orar e jejuar antes de lutar uma luta que talvez você não tenha que lutar. Você consegue reconhecer que teve coisa que você fez antes que não precisava ter feito se você tivesse orado e jejuado? E aí você não teria penalizado o tanto que você penalizou a tua saúde, as tuas finanças, para tentar consertar com esforço, com dinheiro, uma coisa que não tinha como você consertar mais? Irmão, eu estou pregando melhor que você está dando glória, mas vamos seguir em frente. A grande questão é a seguinte: depois que eles oraram e jejuaram, depois que eles se renderam para Deus, depois que eles se humilharam para Deus, a Bíblia diz que eles ainda estavam com medo. Olha que interessante, irmão. Capítulo 4, eles estavam cheios da certeza: a gente vai ganhar. E os filisteus cheios de dúvida: a gente vai perder. Aí agora inverte o quadro: os filisteus estão cheios de certeza: a gente vai ganhar. Os israelitas são cheios de medo: ih, meu Deus, a gente vai perder. Só que o interessante é isso aqui. Você leu no texto comigo: mesmo com medo, depois de ter orado, jejuado, e depois do homem de Deus ter falado, mesmo depois de ter orado e jejuado e o homem de Deus ter falado, eles ainda estão com medo. Porque eu te garanto que eu falar com você, você orar e jejuar, não remove todo o medo. Ainda tem um medo que fica. Mas a segunda chave para você viver um novo começo é essa. Anote aí: avance mesmo com medo. Porque o medo não vai embora para você avançar. Você tem que entender que eles avançaram mesmo com medo, porque tem uma hora que você tem que entender: o medo não vai embora, é eu que tenho que pôr ele para fora. E eu vou pôr ele para fora dando um passo por vez, Eu tenho que aprender a caminhar para o escritório e ir assinar o documento cheio de medo, porque eu achava que se fosse para mim assinar a vitória, eu ia assinar cheio de alegria. Eu vou te falar que os maiores documentos que eu assinei, as maiores compras, eu assinei tremendo, mas eu falei: quer saber de uma coisa? Lá vai. Por quê? Porque eu não posso deixar o medo me dominar agora, depois do tanto de sinal que Deus deu lá atrás. É fácil pregar isso, difícil é tu praticar. Praticar o quê? Amanhã, levanta de casa e mesmo com medo, tenta de novo. Mesmo com medo, vai lá e assina. Mesmo com medo, vai lá e faz a proposta. Mesmo com medo, vai lá e tenta mais uma vez. Por quê? Porque se você sabe que dessa vez você fez o que não fez da última vez, se dessa vez você orou, se dessa vez você jejuou, se dessa vez você não fez do jeito que fez, você pode ter convicção de que dessa vez o resultado vai ser diferente. Por quê? Porque mesmo que eu esteja com medo, eu estou debaixo de oração, eu estou debaixo de jejum. Antes eu fui cheio de confiança, mas eu sequer tinha buscado a Deus. Mas agora que eu me humilhei, e agora que eu mostrei a minha dependência de Deus, eu posso ir avançar, eu posso dar passo após passo, porque eu serei bem sucedido, porque Deus vai na minha frente. E se Deus é por mim, quem será contra? Medo é a única coisa que Deus não expulsa. Me acha na Bíblia Deus expulsando o medo. Ele só falava: calme, paz seja convosco. Só que teve um que estava tão aterrorizado que ele falou: rapaz, põe a mão aqui. Ele não falou: medo, sai em meu nome. Não. Irmão, Deus Jesus, põe isso na tua cabeça. O teu pior inimigo é o teu medo. Tu tem medo de uma coisa que nunca vai acontecer. Tu não vai perder, tu não vai falir. Ah, mas tem chance. Irmão, tu tinha chance de não ter nascido. Tu nasceu. Tu era para ter morrido enforcado no cordão umbilical. Ah, não sabia disso. Ah, mas você não sabia que Deus te protegeu dentro do ventre da tua mãe? Medo é um demônio que Deus não expulsa. Você é quem expulsa. Jesus está na água falando: vem! E é você quem tem que falar: tchau.
Por que eu estou pregando de um novo começo se tu não consegue operar dentro do reino de Deus? Pega na mão de alguém da tua esquerda, da tua direita, e diga para essa pessoa bem forte, em nome de Jesus: põe esse medo para fora, em nome de Jesus, irmão. Diga para essa pessoa bem alto: põe esse medo para fora, em nome de Jesus. Mesmo com medo, vá. Mesmo com medo, vá. Levante a tua cabeça e mesmo com medo, vá. Vá, por quê? Porque você sabe que dessa vez você não fez como das vezes anteriores. Dessa vez você orou, dessa vez você jejuou, dessa vez você buscou. E dessa vez, porque você fez diferente, o resultado vai ser diferente. Olha para alguém e diga para essa pessoa, que eu já estou terminando em 3 minutos. Diga bem forte: vá, irmão, vá. Tremendo a perna, mas vá. Sem saber como vai vir o dinheiro, mas vá. Com medo do que vai vir amanhã, mas vá. Vá. Vou te falar até tu entender. Deus não vai pôr o medo para fora para você assinar. Assina, põe esse medo para fora. Vai na tua força. Agora, isso que é interessante. Antes deles irem, eles falam: Samuel, a gente vai, mas antes faz uma coisa. Enquanto a gente estiver lá, fica aqui orando pela gente. Ora pela gente. Olha que interessante. Lá estão os israelitas lutando. Aqui está Samuel consagrando. Fé, obras. Obras, fé. Irmão, tu não pode ter toda a fé do mundo e não ter obras. E tu não pode ter toda a obra do mundo e não ter fé. A sua fé por si só não vai gerar nada. Teu esforço por si só não vai te dar nada. Você tem que ter fé e tem que ter obras. Você tem que ter obras e você tem que ter fé. Agora fica de pé, fica de pé. Eu quero que você entenda isso aqui. Fica de pé. Fica de pé. Me faz um favor, solta a tua mão como se tu tivesse solto de todo medo. Dá uma volta aí, dá uma volta aí no teu banco, dá uma volta, dá uma girada. Larga a mão de graça que tu imitava os vasos girando na vigília lá em casa, vai. Dá mais uma outra girada pro outro lado, dá uma girada. Por quê? Agora dá mais uma girada, porque eu vou te dizer, toda vez que existe uma grande queda e Deus quebra uma cultura, Deus sempre dá uma grande reviravolta, porque o capítulo 7 é o capítulo da reviravolta. E você vai entender uma coisa: Deus só te trouxe para falar essa palavra. Eu estou para trazer uma reviravolta na tua vida. Se tu avançar mesmo com medo, se tu não deixar o medo te paralisar, dá mais uma voltinha para alguém e diga assim: irmão, vai acontecer isso aqui na tua vida. Deus vai dar uma reviravolta. Como assim reviravolta? O povo que venceu no capítulo 4 é o povo que no capítulo 7 é derrotado. O povo que no capítulo 4 fica envergonhado é o povo que no capítulo 7 vê a vitória de Deus. Porque eu não sei para quem é essa palavra, mas o que te derrubou no capítulo 4 não vai te derrubar mais no capítulo 7. O que te derrubou lá atrás, se você der uma reviravolta, não vai te derrubar mais. E o inimigo que vistes hoje, diz Deus a Moisés, não vereis nunca mais. Fica de pé, olha para mim, olha para mim. Capítulo 4, israelitas estão derrotados, filisteus de pé. Capítulo 7, filisteus derrotados, israelitas de pé. O que mudou? Quebraram a cultura, voltaram para trás, quebraram o pescoço. Meu irmão, Deus está te fazendo cair, mas é você quem decide quebrar o pescoço. É você quem decide mudar a tua cabeça. Deus piora a tua situação, mas mudar a cabeça, Deus piora para te acordar. Muda a cabeça. Volta a fazer o que você fazia. Estava indo bem naquela época. Volta para o lugar que tu não tinha que ter saído nunca. Só que diz uma coisa, eu tenho que terminar com esse ponto. Deus, a Bíblia diz o seguinte: Deus, com uma trovejada, venceu a batalha, colocou eles em pânico. Agora, se tu entender o que a Bíblia está dizendo, ainda que seja trovejada de trovão, não está específico e claro se Deus fez um não. Primeiro, Deus pode ter deixado em escuridão e ter deixado eles em pânico. Segundo, Deus pode ter feito um barulho alto do céu. Terceiro, Deus pode ter tremido a terra. A Bíblia não dá o detalhe, a Bíblia só diz: Deus deu uma trovejada. Por que a Bíblia não dá o detalhe? Porque você tem que pôr isso na tua cabeça. Não importa o que Deus vai fazer. Se tu voltou para trás, mudou a cabeça, e Deus disse: agora eu vou te dar algo novo,
Não importa o que Deus vai fazer, o que importa é que Deus vai fazer alguma coisa. Levante a mão que eu já terminei. Não importa o que Deus vai fazer, o que importa é você sair daqui dizendo: Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Se eu voltar para trás, se eu mudar minha cabeça, Deus vai fazer alguma coisa. Deixa eu terminar com isso, mas levanta a mão. Tem uma batalha te esperando lá fora. Amanhã é quinta-feira. Tu ainda tem uma luta a ser lutada, tu ainda tem uma batalha a ser batalhada, mas tu tem que voltar para lá entendendo o seguinte: eu já quebrei uma cultura, eu já quebrei um hábito, eu vou renascer, eu vou mudar minha forma de pensar, de agir. Eu sei que é difícil, mas fica com a mão levantada. Deus está dando força e graça para alguém. Deixa quem quiser falar: nossa, tu mudou, nossa, você está diferente. O pior é se você continuar sendo a mesma pessoa, tentando ter algo novo. Deixe quem quiser falar que tu mudou. Tu vai mudar, tu vai avançar. E eu vou te dizer algo: vai sair algo novo de dentro disso que está velho e morto. Quem crê nessa palavra, adore a Deus por 2 minutos, porque Deus está te dizendo: saia daqui da certeza, eu vou fazer algo. Tu não sabe o que eu vou fazer, mas não importa o que eu vou fazer. O que importa é você saber: eu vou fazer. Eu vou fazer algo nas tuas finanças, eu vou fazer algo na tua casa, eu vou fazer algo nos teus filhos, eu vou fazer algo na tua igreja, eu vou fazer algo na tua saúde. Estenda as suas mãos. Pai, leve os teus filhos em paz, abençoe e os dê uma ótima noite de descanso, e que acima de tudo, Senhor, a tua palavra se faça carne, que a tua palavra se materialize, que essa palavra gere resultados até o final dessa semana. Ajude alguém a voltar, mudar a cabeça, para que o Senhor faça algo novo. Ajude alguém a voltar, ajude alguém a ter a humildade de reconhecer: eu já fui melhor em algo, eu já fiz melhor, eu já tive mais fé, eu já tive menos dúvidas. E em nome de Jesus eu te abençoo hoje e sempre. E para a batalha que você tem que vencer amanhã, levanta a mão e receba de Deus força e coragem. Coragem não é a ausência do medo, mas é o domínio sobre ele. O medo não tem nenhum problema de ficar, desde que o medo não tenha você. Não é errado ter medo, desde que o medo não tenha você. O medo não vai te paralisar, o medo não vai te prender. Tu vai ter, traga na tua cabeça agora, de mãos levantadas, traga na tua cabeça agora: quais são as áreas da tua vida que você tem vivido derrota? Quais são as áreas da tua vida que você tem vivido vergonha? É nessas áreas que Deus está dizendo: eu vou inverter o quadro, eu vou dar uma reviravolta. Quem estava por baixo vai estar por cima, o que estava por cima vai vir para de baixo. Eu vou colocar você sentado, eu vou colocar os teus inimigos como estrado, descanso para os seus pés. Eu vou fazer você dominar o problema não vai mais te dominar. Você vai dominar a crise não vai mais te dominar. Você vai dominar a situação não vai mais te dominar. Mas para isso você tem que sair daqui dentro da coragem, dentro do espírito de ousadia, sabendo que se Deus é por mim, não tem quem possa ser contra mim. Receba a tua bênção em nome de Jesus, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a amada igreja, que ela permaneça não só hoje, mas para todos sempre. E todos os que vão avançar e vão lutar a batalha, e vão viver a vitória, e vão viver um novo começo, digam bem forte: amém. Dá um aplauso, Deus te abençoe.